Leitura do livro Aveluz, de João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Entendimento. Natanael ou Bartolomeu figura como um dos 12 discípulos de Jesus, homem atento ao trabalho, mesmo aquele que exigia suas mãos, sem pena de que elas se tornassem grossas como os lajedos de Betsaida. Era o companheiro de Simão Pedro nas porfiadas horas de pescaria no famoso mar da Galileia. Era natural de Caná da Galileia, aldeia famosa, das mais famosas do mundo na história do cristianismo, por servir de palco para o primeiro milagre de Jesus. Milagre ou fenômeno espiritual, como queiram. Caná da Galileia. Com expressão tão simples na urdidura habitacional da terra, fez que o Divino Mestre se visse atraído para uma das bodas mais importantes de todos os tempos, e lá transformasse a água em vinho, abrindo o Evangelho dos fatos pela primeira vez. Mostrou com isso que ele era verdadeiramente aquele que havia de vir. Caná também foi cenário de uma cura à distância, operada por Jesus a pedido de um oficial do rei, cujo filho já era considerado morto por uma febre desconhecida, tendo voltado à vida no mesmo momento em que Cristo disse: "Vai, que teu filho vive." É bom que notemos que, se não fossem as curas operadas por Jesus e em seguida pelos seus discípulos e os cristãos de todas as épocas, nos séculos atuais não se falaria em Evangelho. Para atrair peixes são necessárias as iscas. Para que o homem tenha interesse no trabalho, idealizou-se o ganho. Para que se forme uma família, estabeleceram-se os primeiros sonhos de felicidade. Caná da Galileia foi onde Filipe arranjou um grande companheiro, que foi logo levado para conhecer Jesus. E Filipe não se enganou, porque o Senhor convidou seu amigo para fazer parte da primeira comunidade cristã. Natanael não sentia a experiência de Levi, que abraçara os princípios do Mestre de sopetão, como se já estivesse esperando há muito tempo por aquele atendimento. Natanael era por demais resguardado, inclusive na sua insapiência, em comparação aos outros de maior cultura. Entre mentes, sua maturidade espiritual falou mais alto que o raciocínio e fê-lo abraçar os preceitos que o doador maior distribuía para os que tinham olhos para ver e ouvidos para escutar. Bartolomeu, há muito tempo, andava a meditar em novos processos que poderiam dar conhecimento aos homens de meios mais fáceis de entendimento de uns aos outros. As antigas religiões só dispunham de métodos
que não condiziam com a amplitude evolutiva das criaturas. As gerações que se sucediam buscavam algo mais convincente, que lhes falasse mais ao coração. A justiça estava por demais exigente, e o Deus, apregoado e temido, parecia sem certa piedade para a massa sofredora. Apesar disso tudo, o novo discípulo alimentava uma esperança. Conhecendo profundamente Moisés, encontrava aqui e ali, nos seus escritos, o anúncio de um Messias que seria o Rei e salvaria o mundo. Encontrava também em Isaías profecias idênticas. O que tinha a fazer? Era esperar esse anunciado mestre. Porém, sua mente divagava nas sombras da dúvida, em noites insones, aumentando suas dificuldades de reconhecer o Cristo quando este surgisse no seio dos judeus. Poderiam aparecer muitos Cristos, e como fazer? Filipe, conhecendo sua sinceridade, não teve dúvidas de que Natanael era um companheiro de valor e pôs à prova sua intuição. Bartolomeu apareceu em Betsaida em uma tarde encantadora, acesso de curiosidade. Tinha estado em muitos sacerdotes, e estes o cravaram de perguntas acerca do mestre e outros assuntos referentes a comparações doutrinárias. Seu íntimo fervilhava à busca de soluções que julgava impossíveis no meio do povo e no seio das famílias, junto aos colegas e no esquema de trabalho. Era a compreensão entre as criaturas. Encontrou-se com Pedro em uma rua de Betsaida, quando repartia um achatado pão com uma velha cega. Cruzaram os olhares sem palavras e partiram para o antigo albergue dos pescadores, que estava servindo de igreja na formação dos primeiros discípulos. No grande salão já se encontrava o mestre com alguns dos seus adeptos, conversando amavelmente a respeito da firmeza de ideal. Todos os minutos eram aproveitados para uma sequência do aprendizado, já que o tempo que o Senhor ia ficar com eles era bastante curto na contagem de uma existência humana. Enquanto Pedro e Natanael se acomodavam, os outros adentravam e completaram o rebanho, cujo pastor era a luz anunciada há milhares de anos da Assíria ao Egito, e desde a Babilônia, da Indochina a Israel, e dele à Grécia, que inspirou também a Roma no anúncio da vinda de uma das estrelas do infinito, com a missão de fazer brilhar a terra e os homens. Bartolomeu, meio inquieto, é indicado por Pedro para iniciar as perguntas.
com certo acanhamento natural, procura os olhos do Mestre e interroga com prudência: Senhor, porventura poderia nos dizer qual deve ser o nosso comportamento diante dos outros, em se tratando de entendimento? Espera com ansiedade. Jesus, animado com a generosidade de Natanael, fala com finura: Bartolomeu, a idoneidade de uma pessoa depende muito, mas muito, meu filho, da vivência que ela leva diante dos conflitos interiores e dos problemas que a própria natureza externa apresenta como teste da sua maturidade. Pelo tom da tua voz, notarás a apreciação que fazes em ti e nos outros, e pela análise notarás a falta de compreensão de grupo para grupo e de almas para almas, começando dos lares até as nações. Em verdade te digo que esse é um processo inevitável dos homens e povos se entenderem mais tarde, pois as dificuldades são criadas para que a dor possa aparecer ensinando na antecipação do amor. É bom que se saiba que quanto mais bruto é o animal, maior é a corrigenda. A roseira mostra suas pétalas suaves, mas traz os espinhos na retaguarda, para que a vigilância seja desenvolvida. Conheces bem as criaturas, pelo próprio esforço e nas interpretações dos sacerdotes, e não deve te faltar a razão. Moisés foi portador da justiça pela dureza dos corações. No entanto, o teu raciocínio te fará crer que a nova mensagem que estás conhecendo transforma a justiça pelas linhas da misericórdia em amor. E se queres saber, meu amigo, é justo que saibas que somente o amor no coração das criaturas fará estabelecer a verdadeira compreensão entre eras, nos lares e nas nações. Suaviza-se o verbo inflamado do Cordeiro Divino. Alguns dos participantes se assustam com a firmeza do Senhor quando fala das necessidades, dos problemas, das dificuldades para o aprimoramento dos homens. Mas no silêncio meditam em tais conceitos. Bartolomeu, muito precavido, deixa suas deduções para as prolongadas noites de insônia. Ali, com Jesus, apenas procurava gravar as lições e aproveitar todo o tempo para apreciar a voz de Deus
na pessoa do Mestre. E o Cristo benevolente continua com critério. Natanael, és inteligente. Não te iludas com falsas filosofias. O esquema de Deus não foi feito para transformações imediatas, principalmente no tocante às almas. O despertar de um espírito para as coisas reais da vida depende de sequências de esforços indescritíveis. O sol tem uma marcha moderada com respeito ao tempo para formar o dia, e este a mesma sequência na estrutura do ano. Assim os séculos, assim os milênios, assim a eternidade. E Jesus continua com serenidade. A compreensão é incompatível com a ignorância. Se esta última comanda e domina a maioria da terra, como poderás esperar ajuste de entendimento entre as criaturas? Se é certo que toda a humanidade tem fome de amor, é mais justo que esse amor seja dado aos que desconhecem os seus grandes benefícios. Estão sendo instalados na seara da terra os meios de propagação da mensagem que te leva ao maior entendimento das coisas e da vida e dos homens e do mundo dos anjos. Porque é por vontade de Deus que aqui estamos para transmutar a justiça em perdão e o perdão em caridade, que nesse impulso da vida passe a esplender na pureza do amor. Sua voz ressoa em todo o salão como música que os anjos não esqueceram de ampliar. O Mestre, envolvido na dinâmica da verdade, retoma a palavra sem que ninguém ouse interrompê-lo. Bartolomeu, prepara-te para escutar a verdade que não esperavas. Se te procuras muito com a compreensão de uns em relação aos outros e dos outros contigo, se intentas lutar para estabelecer um entendimento universal, se te dispões a trabalhar para uma unidade de sentimentos, coloca o capacete do trabalho edificante sem perguntar o que vais receber. Envolve-te na tolerância educada, na força do bom senso. Respira e distribui a caridade sem fanatismo. Arregimenta as armas do perdão incondicional e não penses no tempo em que a tua cooperação com os outros, que esposam as mesmas ideias, venha a formar a fraternidade entre os povos.
porque na verdade te digo que essa incompreensão que tanto temes, tu a sentirás no nosso próprio meio, onde temos as melhores armas para combatê-la. Mas se continuares no bem até o fim, fazendo a tua parte, os outros farão o mesmo e Deus fará o resto. O silêncio cai sobre o salão e, grupo a grupo, os discípulos se dispersam, pensando e repensando nas dificuldades de entender e nos meios de atingir a compreensão. Que Jesus nos abençoe.